De volta com Saúde e Bem-Estar, eu vou até o consultório do doutor Assunção, ele que é ortopedista, e preste atenção nesse tema que eu conversei com ele. Está com dor no joelho? Preste atenção. Saúde e bem-estar para você, obrigado pela sua companhia. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, logo cedo para você. Como é que está o teu joelho? Você está se agachando legal? Está pedalando? Está fazendo algum tipo de exercício? Não faz nada, é sedentário? Está acima do peso? Acima do peso é complicado. Está jogando muita bola, está sentindo algumas dores. Enfim, a saúde do seu joelho está legal? Eu vim no consultório do Dr. Alan e a gente vai falar justamente sobre isso. Ele que é ortopedista, e joelho é uma parte delicada do corpo e tem gente que não tem esse cuidado necessário com o joelho, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Zéza. O joelho é uma das partes dentro da ortopedia que é mais acometida por lesões, sejam elas lesões traumáticas ou lesões degenerativas do envelhecimento, né? Então, a saúde do joelho é importante, você manter o teu joelho em dia, né? Cuidar dele, né? Da rotina dele, né? Isso. Seria porque as pessoas não prestam atenção na função tão importante que o joelho tem, por isso que ele às vezes é tão sofrido, coitado? O joelho ele é utilizado no dia a dia com uma frequência muito grande, e por isso ele está sujeito a vários tipos de doenças e lesões, né? As pessoas tentam cuidar do seu joelho, mas muitas vezes ela escorrega, ela cai, ela bate e o joelho machuca. Então, sempre que acontecer esse tipo de coisa, é importante que seja visto um médico para poder descobrir o que está acontecendo e poder ter o tratamento correto. Todo joelho tem aguenta um peso certo. Por exemplo, o meu joelho ele foi feito para aguentar uma carga correta. O seu é outro percentual. O do nosso cinegrafista é outro. Ou são todos iguais? Todos nasceram para ter um X de sustentação? Não, isso é individualizado. Cada joelho ele vai se adaptando a cada pessoa, né? Claro que ele tem um limite. A articulação ela vai se adaptar até certo ponto. A partir daí ela começa a sofrer um processo degenerativo e de desgaste. Então, o excesso de peso não é interessante para o joelho. A gente tem aqui uma pequena, tá, em casa, para vocês entenderem, uma maquetezinha, é um joelho, que pode pegar o óculos se o senhor quiser, ou a caneta, né, para mostrar. Aqui é um joelho. É a frente dele, porque a gente olha assim, como é que a gente vai entender para quem está em casa? Nós temos aqui um joelho direito, tá? Então nós temos o osso da coxa, que a gente chama de fêmur, o osso que vem lá debaixo da canela, que se chama de tíbia, e aqui na frente tem a rótula ou a patela, né? O pessoal gosta de chamar de bolacha do joelho. Isso aqui é um modelo para que a gente consiga explicar as coisas para os pacientes e fazer entender o que é que está acontecendo. Quando a gente abre o joelho, nós vamos observar que nós temos uma estrutura chamada ligamento, esse aqui, nesse caso, é o ligamento cruzado anterior, e temos duas estruturas que são estabilizadoras e de suporte de carga, que são os meniscos, né? Então, são as estruturas mais comumente lesadas no joelho. A gente teve aí um caso que ficou famosíssimo em relação de lesões no joelho, que foi do Ronaldinho, do jogador, né? Foi o Bambambam, eu acho que vocês, ortopedistas, nunca foram tão procurados para explicar. Você falou de lesão, eu lembrei logo. Essa lesão atingiu a bolacha, como você explicou, ou atingiu dentro dos ligamentos? A do Ronaldo foi uma lesão um pouco diferente. Ele atingiu esse tendão aqui na frente, que é o tendão patelar, que é um tendão que sai da bolacha e vai aqui para a tíbia. Eu vou aproveitar que o que aconteceu? Ele rompeu esse tendão. Por isso que a gente rasgou, olhava visualmente, a gente percebia que tinha aquela bolota que ficou no joelho dele, né? Foi justamente esse rompimento. Teve uma das imagens que ficou bem claro. Quando ele caiu, a bolacha já ficou lá para cima por rotura desse tendão. E isso depois foi reparado, foi feita uma cirurgia para correção e ligar de volta esse tendão no osso. Agora, doutor, já que o senhor arrebentou aí, esse movimento que a gente faz é quando a gente se senta? Esse movimento lateralizado, isso aqui é uma flexão do joelho. Quando você está de pé e vai se sentar, né? Entendi. Então ele dobra. A patela, na verdade, quando está, ela acaba fica se encaixando. Esticadinha, né? Exato.
E, no caso, quando há rompimento, até mesmo em simples, ele não que estava jogando bola, mas uma dona de casa, um operário que está na construção civil, se ele não se agachar direito, ele corre o risco de romper também? Quando a pessoa não tem uma forma correta de se movimentar ou de se agachar, ela não vai lesar esse tendão. Geralmente, ele vai ter uma sobrecarga nessa articulação da parte de baixo da patela, da bolacha, na cartilagem dela e numa região chamada tróclea, que é o trilho aonde a patela ela corre. Ela pode ter uma lesão nessa articulação ou então na parte posterior dos meniscos. Aí sabe o que a gente vê também? Muita gente fala, meu joelho estrala quando eu me abaixo, né? Faz barulho. Isso é normal? O estalido isolado, geralmente, de maneira geral, não preocupa. O estalido associado à dor, sim, esse deve ser examinado e deve ser verificado para ver se tem alguma outra lesão associada. O estalido articular é a passagem do líquido provocando um efeito sonoro. Até certo ponto é normal. Tem muita gente que estrala, por exemplo, o tornozelo, ou estrala a mão, os dedos. Então o estalido no joelho até certo ponto é normal. O estalido com dor, aí é preocupante. Aí tem que ser examinado. E quando a gente fala nessa questão desse líquidozinho do joelho, por onde estaria passando esse líquido aqui, que a gente poderia mostrar na maquete, não sei se seria interessante, e a importância desse líquido, porque eu entendo, na minha santa ignorância, assim, que eu sei que você tem a sábia precisão, quando a gente fala, o líquido está ajudando a lubrificar as minhas juntas, a ajudar a esse movimento, seria assim, popularmente? É exatamente isso. O líquido articular, que a gente chama de líquido sinovial, ele tem uma característica importante, que é lubrificar a articulação e nutrir principalmente a cartilagem. Ele é produzido pela cápsula articular e ele é responsável por nutrir e pelo deslizamento ideal das superfícies. Existe alguma doença que diminui esse líquido? Existem algumas alterações no joelho que vão fazer não só a diminuição, mas a alteração química desse joelho. Processos traumáticos, geralmente, num momento inicial levam ao aumento e depois ele diminui e eventualmente pode aumentar de novo. Processos infecciosos mudam a química desse líquido e pode começar a agredir a articulação em vez de nutrir ela. Em algumas alterações degenerativas, você tem aumento de componente inflamatório nesse líquido, que também vai trazer uma agressão ao joelho. Então, esse líquido é uma parte importante a ser considerada no tratamento dos pacientes, principalmente com artrose. Aí ele agora falou a palavra-chave. Que doençazinha que lembra o joelho, que as pessoas ficam muito preocupadas e que, infelizmente, os números são cada vez maiores de pessoas que estão passando pela questão da artrose. A artrose é um processo degenerativo, natural de envelhecimento, e como a gente tem uma população que cada vez mais ela tem um percentual maior de gente com um pouco mais de idade na nossa população, a doença acaba se tornando cada vez mais comum. Ela também está sendo bastante estudada de forma recente e os tratamentos estão se tornando cada vez mais eficazes. Então a artrose está sendo vista com olhos diferentes. Ela é uma doença muito comum, principalmente a partir da faixa etária de 45, 50 anos. Ela é progressiva, ou seja, ela vai começar de leve, devagarinho, com poucas alterações, e a tendência dela é progredir. A velocidade da progressão vai depender de cada pessoa, do seu componente genético e de que tipo de artrose se teve algum trauma antigo no passado ou se tem alguma associação com alguma doença reumática. Agora, doutor, quando a gente fala de artrose, a gente imagina logo que vai ter também frequência de quebra de osso, né? Porque ele vai estar enfraquecido. E sabe o que a gente percebe também? Que está aparecendo cada vez mais em pessoas também mais novas. Porque uma pessoa com 40 anos já começar a sentir esses sintomas. E tem sintomas, tem dor? A artrose em pacientes jovens, ela geralmente é derivada de uma lesão prévia. Ou seja, ela teve uma lesão no menisco, uma lesão de ligamento quando era muito jovem, aos 15, 20 e poucos anos, e eventualmente essa lesão vai provocar um desgaste mais rápido da articulação, levando à artrose. Outros casos são doenças reumáticas dos jovens, dos adolescentes,
Isso já prejudica a articulação de uma forma muito precoce.